Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a Residência RN, um projeto do escritório Jacobs Arquitetura, localizado em Itaú, numa casa de 1.250 metros quadrados, uma implantação de casa térrea aqui. A gente quer mostrar aqui todos os detalhes para vocês. Essa casa está localizada à beira de uma represa. O interessante é que ao longo dessa represa todas as casas estão muito próximas da linha ali, limite da represa, e ao visitarem o terreno eles perceberam que as melhores visadas eram no início do lote. Então isso na verdade geraria mais visadas ainda para a parte ali da represa, que é a parte mais bonita dessa casa. Essa casa foi feita, né, para aproveitar os finais de semana com a família, com os netos, né, com os filhos e com os netos, e a gente quer mostrar todos os detalhes desse projeto que preservou, né, esse grande vinhático aqui que tinha no centro, ele que fez a conformação toda, né, do L e também da parte de lazer da casa. É interessante que todo esse deck aqui ele é sombreado por esse vinhático aí, essa grande árvore aí que circunda o terreno, tá bom? Então, vamos lá, né? A gente está mostrando aqui algumas imagens gerais, mas a gente sempre gosta, né, quando a gente está falando de projetos não autorais aqui, a gente gosta sempre de iniciar pelo estudo dessas plantas, porque a gente vai começar a se localizar nessas imagens que a gente está dando uma olhada aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos perceber aqui através da planta, né? A gente tem a planta de implantação aqui, como a gente falou, todo mundo gostava de ficar na beira da represa. Na verdade, o pessoal, né, da Jacobs Arquitetura resolveu instalar a casa um pouco mais ao meio do lote, justamente para gerar uma maior visada desse L aqui em relação à própria represa e essa região tão bonita, tá? Vamos para o estudo da planta. E a planta está um pouquinho mais clara aqui, mas eu vou destacar os pontos necessários aqui para vocês. Então, a gente tem um trecho aqui, né, que é o acesso de pedestres, também tem um trecho de garagem aqui de veículos, né, veículos cobertos aqui. E, né, a gente tem uma área de manobra, né, o carro pode vir, estacionar, dar ré e voltar, né, então é interessante isso aqui para a área de manobra. E a gente vai ter aqui os ambientes sociais da casa, né. Então a gente vai ter aqui, né, como se fosse nessa perna aqui todos os ambientes íntimos, aqui a gente vai ter os ambientes sociais e aqui a gente vai ter os ambientes de apoio e serviço, tá? Então a gente tem um hall de acesso à casa e aí a gente já vai ter aqui alguns cômodos, né? A gente tem um pequeno lavabo nessa área aqui, a gente tem como se fosse uma pequena adega nesse ponto, a gente tem um trecho, né, de cozinha nesse ponto aqui também, né, que ela recebe aqui uma dispensa, né, talvez uma outra dispensa aqui também. E no final a gente vai ter os ambientes de jantar e estar todos integrados aqui também com uma outra cozinha externa, né, que vai ser como se fosse um espaço gourmet nesse ponto aqui, que também é interessante. Então a gente vai ter esses ambientes aqui. A sombra do vinhático, né, que está plantado bem nesse ponto aqui que a gente fez o X, a gente ainda vai ter uma pequena piscina. E aqui é o deck, né, o deck todo, né, com vista ali para a parte da represa. Depois, nos ambientes de apoio e serviço, a gente vai ter uma grande área de lavanderia aqui nesse ponto. A gente vai ter 2 quartos de serviço, exatamente onde a gente está marcando, um banho de serviço e mais um outro depósito aqui, tá bom? Então, algumas dessas questões aqui relativas à área de apoio e serviço, e vamos para a área dos quartos, né? Então, aqui a gente tem, né, provavelmente, eu acredito que seja aqui um estar íntimo, tá? Nesse primeiro ponto. A gente vai ter uma, duas, três suítes gêmeas, né, que vão receber sempre um pequeno closet com um banho e o trecho de quarto aqui na parte dos fundos, né? Então, essas três aqui sempre com visada geral ali para aquela parte. E a gente vai ter nesse ponto aqui a suíte master. O que é interessante da suíte master é que ela tem uma abertura em L, né? Então ela vem aqui, ela tem a abertura completa, né? Só tem um pilar aqui nesse ponto onde eu estou fazendo o X. E o banheiro da suíte ocorre aqui, onde a gente tem 2 cubas, né? O trecho do chuveiro, né, e o trecho da bacia sanitária reservado aqui, tá? Então é interessante, é uma planta aí que é quase um T, né? Que a gente tem aqui, né, o formato dela nesse ponto aqui, tá vendo? É quase um T. A gente ainda tem uns ambientes descobertos nesse ponto aqui que eu estou rabiscando, mas a gente tem basicamente essa divisão, né, de área social, né? Então a gente teria aqui a área social da casa, aqui a gente teria a parte íntima, né, da casa. E aqui a gente teria, né, a área de apoio e serviços, né, nesse ponto aqui. Tá joia? Então, basicamente é isso, né, no estudo da planta. E aí, vamos seguir aqui para alguns cortes e algumas outras imagens aqui para a gente terminar nossos entendimentos. E aí a gente já está numa primeira imagem aqui inicial, que a gente tem esses bancos, né, que eles vão servir para a gente, enfim, né, poder curtir e aproveitar aquela vista que a gente tem ali. Então é interessante isso também.
A gente tem pilares metálicos nesse ponto. A gente pode ver que a gente tem uma borda bem fina de beiral, mas nas imagens um pouco mais externas, a gente vai reparar o quê? A gente vai reparar que esse beiral ele se afina para a ponta e por isso dá essa impressão. Esse beiral ele recebe toda a parte, né, de espaço gourmet externo aqui, um trecho avarandado, não fechado por esquadrias de vidro. Né? Aqui a gente tem a parte do hall de acesso à casa, tá vendo? Bem interessante. Recebe esse pergolado, a gente recebe a iluminação natural. Tem a madeira freijó, né, utilizada aí em bastante abundância, também o granito sendo utilizado. Então, são elementos interessantes aí que eles quiseram remeter bastante à casa de fazenda brasileira, assim. Tá vendo? Aqui são os painéis pivotantes de acesso à casa. Aqui a gente tem a interface entre o trecho da garagem e o trecho, né, do hall de acesso. E aqui a gente está como se estivesse na varanda da Suite Master, olhando para a parte social. Então, onde eu estou com o mouse aqui, a gente consegue ver toda a parte, né, que a gente tem aqui de espaço gourmet. Aqui a gente vai ter os ambientes de estar, jantar, um trecho de cozinha aqui. E a casa, ela sempre, né, vem, né, as paredes praticamente não tocam o telhado, né, nesse ponto aqui. Então a gente sempre tem uma diferença, né, entre eles. Então isso aí gera uma iluminação natural constante aí nesse ponto, né? Aqui o vinhático, né, que a gente falou anteriormente. A gente tem as aberturas camarão aqui das portas, né, que vão gerar mesmo, né, o sombreamento, a vedação dessas esquadrias aqui dos quartos, né, das 3 suítes mais a suíte master. Tá vendo? Aqui a gente tem um fechamento completo desses painéis. A gente consegue perceber, né, como que a gente tem uma viga maior ali junto à parte de alvenarias, né, no encontro das esquadrias, mas quando a gente vai chegando na beirada do beiral, né, a gente tem um perfil bem fino, né, que aí dá aquele efeito quando a gente está na visão mesmo do observador. A gente pode notar também, tem alguns degraus, a gente tem um ambiente de quartos com pé direito simples e com um pé direito um pouco mais alto o trecho da área social. Né, aqui a gente consegue ver lá de cima, aqui seria o trecho, né, da garagem, né, o ponto de manobra, né, a estrada para ir para lá, né, seria como se fosse 180 graus daquela planta que a gente mostrou anteriormente. E olha o tamanho da árvore aqui que foi mantida no terreno e que gera sombreamento para tanto a parte da casa mesmo, né, quanto o trecho de lazer aqui do deck ligado àquela pequena piscina. Aqui a gente consegue observar também algumas aberturas zenitais, né, para gerar iluminação e ventilação natural dos ambientes de banheiro. Né, uma outra imagem aqui para a gente ver a proporção dessa árvore em relação à casa, que é de um pé direito, assim, vamos dizer, um pé direito e meio. E aqui a gente já tem os caminhos em direção à represa. Tá vendo? Então, a casa com beirais bem generosos. A gente consegue ver a abertura completa das esquadrias camarão, que vão dar acesso tanto à parte do estar íntimo, às 3 suítes idênticas e também à suíte master nesse ponto. Né? Aqui o trecho de lazer, a gente fica aí sob a sombra dessa grande árvore aí que foi mantida no lote, uma pequena piscina redonda, algumas espreguiçadeiras, enfim, um deck aqui de contemplação da área externa, um gramadão, né, gerando um pátio interno, as esquadrias aqui, né, correndo, todas centralizadas aqui nesse ponto, para que a gente não tenha, né, uma diferenciação entre a parte de dentro e a parte de fora, que é bem legal também. Né, uma outra imagem aqui num outro horário, a gente vê o sombreamento, né, que isso daí recebe, isso daí também produz. Uma imagem um pouquinho mais, né, como se fosse em direção à represa, a gente olhando o banco que serve de guarda-corpo, aqui a área do espaço gourmet. Aqui uma vista como se fosse de uma das suítes mais próximas, a gente pode perceber que cada suíte vai ter uma vista própria do vinhático e também vai ter uma vista própria da represa aqui no fundo, tá vendo? Além disso, é possível observar também toda a parte de área social aqui, né, com vidro fixo nesse ponto e com vidro de correr na área do jantar e estar. A gente tem toda, né, esses materiais se repetindo, né, os pilares metálicos, né, toda a parte em alumínio aqui na cor café. A gente tem a pedra natural e a gente tem o forro de madeira também, né, e os painéis de madeira. Então são poucos materiais, mas que dão muita personalidade à casa. Aqui uma outra vista, a gente percebendo que o bloco aqui de apoio e serviço da cozinha ele não chega a tocar o teto. Então a gente tem esquadrias fixas nesse ponto, tá vendo essa parte superior, gerando ventilação e iluminação desses ambientes. Nesse ponto aqui parece que são esquadrias fixas, né? Então vão gerar só iluminação indireta. Uma outra vista aqui, a gente dando uma olhada no beiral, bem interessante, mostrando a relação da árvore, né, com a casa, com a proporção da casa. Uma outra vista aqui também, né, do espaço de lazer, juntamente com o gourmet. Uma vista interna, a gente vendo aqui das costas do espaço de estar, olhando
toda a parte da sala de jantar, né, o acesso à cozinha e tudo mais aqui. A gente consegue ver que o muro de pedra também vai até a mesma altura do bloco da cozinha, então as paredes não atingem o teto nesse ponto. Olha que interessante, dá um efeito muito legal, né? Isso aí. A gente tem algumas luminárias embutidas, algumas de sobrepor aqui, sobre a parte da sala de jantar. A gente tem uma vista geral aqui do gramadão central da casa. Uma outra vista aqui do espaço gourmet, a gente olhando para o deck, um dia de chuva. Uma outra vista aqui do espaço gourmet, que eu acho que tem a vista mais privilegiada de todas da represa. Ele se descortina, né, completamente. A gente tem uma grande ilha com espaço para refeições, para banquinho mais alto, para cuba, para espaço de trabalho. Aqui a gente tem um forno, aqui a gente tem, enfim, né, todo o apoio necessário aí, né, para receber. Bem interessante. O mesmo piso da parte interna também é o piso da parte externa, depois que a gente tem a alteração do piso externo para o deck nesse ponto. Aqui é a garagem, então é como se gerasse mesmo, né, um porte-cochê, né? Você pode chegar e entrar coberto na casa, também manobrar e retornar. A gente consegue perceber que o muro de pedra vai até certa altura, tá vendo? A cobertura chega, né, nesse ponto. E aí a gente tem a cobertura da parte superior, né, vindo bem fininha depois na parte acima dela e recebendo toda a parte do forro de madeira. Ficou bem interessante, as portas pivotantes de acesso à casa. Tá vendo? Bem interessante, né? Seria a perspectiva de alguém indo embora de carro da casa. Tá vendo? Aqui é uma área de manobra, né? Ou também para estacionamento de veículos. Sempre com os elementos de pedra, vigamento metálico que atinge essa parte. Depois a gente tem a outra parte do telhado um pouco mais alto, que depois vai se conformar como o telhado único dessa residência. Uma outra imagem aqui, um pouco mais dramática, anoitecendo, com um pouco de chuva. A gente consegue ver a iluminação aí de todos os ambientes, né? Essa luz bem amarelada. Olha que legal essa imagem, que mostra realmente, né, a grande proporção da árvore em relação à casa. Essa cobertura ela vem sempre no mesmo nível, olha que interessante. E a gente não tem nada, né, que toque, né, a cobertura ali nesse ponto, somente realmente as paredes dos quartos, né, daquela parte das 3 suítes, estar íntimo e suíte master. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Esse projeto é a Residência RN, projeto da Jacobs em Arquitetura. A gente vai deixar todos os créditos aqui na descrição. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que sonha em construir uma casa e também se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado.